Quero ler com os irmãos em Marcos, capítulo 5. Aleluia. Vamos começar com oração? Pedir para você fechar os olhos. Você pode orar a Deus para que Ele fale ao teu coração nesse momento. Pode dizer para Ele que você tem sim fé, expectativa quanto ao que Ele pode fazer na tua vida agora. Sim, meu Deus e meu Pai, nós oramos a Ti neste domingo à noite. Cantamos aqui da Tua vinda iminente, levar a Tua igreja. Cantamos da alegria, Senhor, que Tu nos traz ao viver a Tua presença em nós, como isso nos desperta alegria, sim, Senhor. E não nos é, Senhor, um martírio, ó Senhor, Te servir, mas a abundância de alegria. E mesmo os sofrimentos que enfrentamos, Senhor, não são sequer comparáveis a tantas maravilhas que é estar contigo. E agora temos a Tua palavra diante de nós, e há sempre expectativas nossas quanto à Tua palavra, essa aptidão que ela tem, Senhor, de nos ser abençoadora, de nos trazer direcionamento, conforto, a exortação necessária que seja. E nossos corações estão abertos para Ti. E desejamos que Teu Espírito nos ministre, ó Deus. Nós Te entregamos esse momento, nossas vidas, e confiamos em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém? Não sei se vocês ficaram sabendo da história. A história é muito triste. Era uma jovem ainda, quando ela começou a ter problema com sangramento, sabe? Mulher com sangramento. E esse sangramento dela desconcertava. Esse sangramento desconcertava ela, tirava as forças dela. Ela tinha um problema de anemia com o ferro, por causa desse sangramento, então diminuía as forças, disposição, trazia uma série de consequências. E há quem dizia que uma anemia por muito tempo, essa falta de ferro por muito tempo, e tanto diminuía a imunidade dela propriamente, como também poderia resultar até em prejuízos neurológicos também e tudo mais. Sofria muito, e não por um mês só, ou 5, 6, 7 dias, como as mulheres comumente vivem, mas foram simplesmente 12 anos nessa situação. E eu queria compartilhar um pouco de uma mulher cansada e sofrida. E eu queria te perguntar se você já conheceu alguma mulher assim, cansada e sofrida, cansada e machucada, desconcertada, em parte sim, desanimada, em parte desesperada. Existem mulheres assim. E existem muitos homens assim também. Eu tenho uma cunhada que é médica, e ela compartilhou no intervalo de 3 meses, 3 colegas dela se suicidaram. No hospital de base e tal, os colegas do mais e financeiro, há uma série de dilemas e dificuldades interiores de difícil resposta. E, às vezes, tirar a própria vida para estes se torna um caminho razoável e plausível no momento de maior desespero e dificuldade. Há mulheres em sofrimentos, há homens em sofrimentos. Na semana passada, eu estava falando sobre cristologia, sobre a união hipostática de Cristo Jesus, e outras temáticas mais relacionadas, como o docetismo, arianismo. Mas agora, nesse domingo à noite, eu me sinto bem à vontade para não fazer uma abordagem com ênfase nisso, mas para considerar especificamente o sofrimento humano. O sofrimento que nós enfrentamos, às vezes em maior intensidade, às vezes menos, pelas razões as mais diversas, mas trazermos isso à luz da Bíblia, olharmos para a palavra
e utilizando Marcos capítulo 5, versículo 24 em diante, como a referência aqui expositiva que nós vamos trabalhar, crendo que a Bíblia não é apenas um livro informativo, se bem que tem informações, não é apenas um livro inspirativo, apesar de nos inspirar e me inspirar. Camões me inspira também, Shakespeare me inspira, Isaac Asimov me inspirou, me inspirava de alguma forma, mas a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia ela é poderosa para nos impactar, para nos transformar, para fazer em nós algo especial, algo sobrenatural. E vamos para a leitura do texto, Marcos capítulo 5, o versículo 24 diz que Jesus foi com ele, o começo do versículo guarda mais relação com a situação de Jairo. Parte B, uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Aleluias. Quero compartilhar com os irmãos essa temática que me tocou, que me abençoou. A partir agora do versículo 24, fazendo essa exposição versículo por versículo, lemos aqui, mas eu ainda ilustro, de uma mulher de uma hemorragia há muito tempo, que lhe esvaía a vida, mas que ouviu falar de um Jesus, de um poder sobrenatural, que detinha um poder para fazer o sobrenatural, curando pessoas, inclusive podendo a curar. E ela vai atrás de Jesus. Jesus estava certamente ali na sua cidade, eu acredito eu. Ela vai ao encontro de Jesus, suplanta uma multidão, lhe toca as vestes. Sua convicção era de que simplesmente tocar na roupa de Jesus era o suficiente para que ela fosse curada, apesar de outras pessoas não serem curados necessariamente por fazerem o mesmo, e ela de fato é curada. Fica bastante feliz, mas Jesus busca então saber quem era essa pessoa que lhe roubou um milagre roubado. Será que nesse cenário esse milagre seria um pecado, Júnior, esse milagre roubado? Curioso, né? E o que aconteceu? Ela se apresenta, ela se entrega e diz: não, Senhor, foi eu que te toquei. Conta toda a história para Jesus, e Jesus lhe ministra a bênção, e ela vai feliz da vida. Mas nós temos esse cenário de uma mulher sofrida e cansada no meio da multidão. E é ruim estar em sofrimento e em cansaço, mas também é ruim quando isso acontece no meio da multidão e a gente tem uma impressão de que a multidão não liga a mínima para a gente,
que ninguém se preocupa com você, que se você morresse, as pessoas talvez até agradeceriam ou não sentiriam a sua falta. Algumas pessoas não têm um pensamento melancólico a esse extremo, mas outros sim. Vejo aqui uma mulher sofrendo em meio à multidão. Enquanto Jesus estava indo ali decretado na casa de Jairo, ministrar na filha dele, até então cura na filha de Jairo, e Jairo era um líder da sinagoga, um dirigente da sinagoga, alguém importante, proeminente, conhecido, nomeado inclusive aqui. Até então essa mulher era uma anônima. Alguém sabe o nome dela? A gente não sabe, o nome dela não está descrito na Bíblia, é uma mulher anônima. Irmãos, tem tanta coisa que me faz apaixonar por Jesus Cristo, que me faz estar cada vez mais entusiasmado com esse nosso Deus, reverenciá-lo, porque esse Jesus que deu atenção a esse Jairo, mais importante, é o mesmo Jesus que também olha para essa mulher anônima, desconhecida, sofrida, em meio à multidão. E como é importante que você, em seu sofrimento, em suas lutas, em meio à multidão, em meio a muitas pessoas, que às vezes se acha desapercebida por todo mundo, mas quando você consegue ter a percepção de que o Senhor, de fato, Ele olha para você, e não importa se tem 500 pessoas ao seu redor, não importa se você é rica ou se você é pobre, se você tem 10 mestrados ou se você mal sabe escrever o nome, mesmo você sendo uma pessoa anônima na sociedade, mas o Senhor consegue trazer você para um nível de prioridade na vida dele. Então eu queria que todas que estão aqui, todos os que estão aqui, soubessem disso, que independente da multidão, o Senhor tem um olhar específico para a sua vida. Ela tinha ali, queridos, 12 anos de sofrimento. E existe uma coisa que é terrível, é esse sofrimento de longo prazo. Esse sofrimento onde há muitos dias, há muito tempo, há muitos anos, você deseja superar algo, vencer algo, superar uma situação, e você parece que nunca consegue, e vai desanimando, e vai se sentindo desestimulado, e às vezes até deixa de crer. Eu não sei se alguém aqui deixou de crer. Se alguém chega hoje aqui na igreja dizendo, cara, eu não sei se eu creio mais, porque já fazem 12 anos, mas o Senhor vem até nós, para que nós não deixemos de crer, confiemos nele, essa palavra é assim, para que nós confiemos no Senhor. Nós não apenas confiamos no Senhor, nós confiamos no seu amor, nós confiamos no amor do Senhor, e isso faz toda a diferença. Apesar daquela mulher há tanto tempo viver em uma situação de hemorragia, que lhe drenava a vida, e quão constrangedor para ela era isso, seja pelas consequências de cansaço, ou falta de ar, tontura, palidez. A deficiência de ferro pode causar queda de cabelo, unhas frágeis, dificuldade de concentração, fora... Hoje em dia, você vai na farmácia, você consegue comprar, por exemplo, absorvente e tal, e para aquela mulher naquela época, tantos paninhos que ela tinha que pôr, um odor decorrente do sangue, desconforto físico, como é que ela ia viajar estando com aquela situação? Quando você se para um pouco para refletir, pensar na situação dela, como a gente for parar para refletir nos problemas de cada um que está aqui, a gente começa a analisar bem, são lutas que nos machucam, que nos querem desestimular. Talvez hoje você viva o seu melhor momento da vida. Essa palavra não é necessariamente para essa pessoa. Essa palavra de hoje é para esse que de fato está cansado, para esse que de fato está machucado, que se sente desanimado, se aquela hemorragia lhe drenava a vida. Algumas pessoas vivem isso, e esse é o alvo dessa palavra que o Senhor tem para a tua vida hoje. Versículo 26 diz:
que ela havia padecido muito na mão de vários médicos, e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. E tem uma expressão que eu morria de medo desde quando eu era criança. E de vez em quando, nas nossas conversas em casa, ouvia a seguinte expressão: sabe fulana? Ela foi desenganada pelos médicos. Fulano foi desenganado pelos médicos. Já viram essa expressão? É terrível, né? Quando os médicos simplesmente dizem para o paciente: olha, o que eu podia fazer por você já fiz, a ciência, a tecnologia não tem uma solução para esse seu problema, onde a gente vai trabalhar com você, com cuidados paliativos, alguma coisa assim. Tem expressões que são horríveis, terríveis. Ela estava ali, desenganada. E ela havia passado por muitos médicos, a medicina da época, muito primitiva ainda, mas era o que ela tinha. Passava na mão de um, de outro, que dava esperança, que prescrevia um tratamento, alguma garrafada para ela tomar, algum tipo de massagem, sei lá, alguma medicação primitiva ali, mas ela passava por dias de esperança, decepção, esperança, decepção, esperança, decepção, esperança, decepção e decepção e decepção. Vemos aqui, de alguma forma, ela tinha algum dinheiro, mas o dinheiro que ela tinha, ela utilizou ali nos seus tratamentos e não foi o suficiente. Eu quero que os irmãos sejam muitíssimos abençoados, com bênçãos financeiras, com dinheiro. Agora, o dinheiro não é a solução de todos os nossos problemas, queridos. O dinheiro faz parte, trabalha, guarde o seu dinheiro, invista em LCI, LCA, no Bitcoin que seja, fora do Brasil lá, com nômade, sei lá. Mas saiba que não é o dinheiro que vai fazer de você uma pessoa completa. E terá ocasiões onde todo o dinheiro que você tiver não vai ser suficiente para trazer a resposta consistente, a resposta completa que você realmente precisa. E apesar de tantos tratamentos, diz a palavra, o versículo 26, porque ela estava, em vez dela melhorar, ela só piorava cada vez mais. Ia passando no tempo, e aí, como é que você está, fulana? Ah, não, eu estou pior. Eu pensei que ia parar, mas não está parando. Ontem de noite, quando eu acordei, a cama só tinha sangue. Eu não consegui nem levantar. Quando eu levanto, parece que eu vou desmaiar. Você consegue imaginar o sofrimento? A gente tem uma facilidade de passar rapidamente por um texto e às vezes não perceber algo profundo que está ali. Como a gente pode passar muito rapidamente também pela vida do irmão que está do seu lado aí, e não imaginar que ele também tem os dilemas dele. É muito fácil apedrejar, é muito fácil eu tacar pedra no Jackson que está ali, é muito fácil eu tacar pedra no irmão Wellington, no Flavinho, é muito fácil falar de mim, o difícil é ser eu. Sinto que eu estou piorando. Diz o versículo 27, mas tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Ela ouviu falar de Jesus. Uma colega, uma vizinha, uma colega de colégio, uma prima, talvez uma irmã, disse de uma experiência com Jesus. Esse fofoqueiro santo, que leva a respeito de Jesus para as pessoas. Olha, eu vi o que Jesus fez. Ele fez com fulano de tal. Ele fez isso e aquilo outro, e foi uma coisa incrível. Ou talvez ela poderia ter ouvido de um ou terceiro a seguinte fala: Jesus fez comigo, e eu sei que Ele pode fazer na sua vida também. Alguém transmitiu a verdade sobre Jesus, e o fez de forma convincente. E você, em alguma medida, não se sente também responsável com essa responsabilidade de falar de Jesus para aqueles que estão em sofrimento, para aqueles que estão precisando hoje dessa fala?
E ela falou, a mensagem que chegou até ela, chegou de uma forma convincente, de maneira que ela efetivamente creu. Ela efetivamente creu em Jesus. Tem uma história de Charles Spurgeon, que eu acho bem interessante. Levaram 3 professores universitários para ouvirem Charles Spurgeon pregar lá no Metropolitan Hall, não sei o que, das quantas. Charles Spurgeon pregou, Alberico, muito obrigado. Foi uma bênção, uma pregação, e no final da pregação, perguntaram para os professores, e aí, o que você achou da pregação do Charles Spurgeon? O que você achou do Jesus que Charles Spurgeon estava pregando? Aí disseram o seguinte, olha, eu não sei se o Jesus de Charles Spurgeon existe, mas que Spurgeon acredita que ele existe, ele acredita. Você acredita ou você não acredita? Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Irmãos, não é difícil estar aqui na igreja, não. Aqui é um lugar bom. Aqui o culto acaba rápido. Aqui tem cadeiras confortáveis, tem gente boa. Independente se eu fosse um ateu, queridos, eu viria para cá, me encontrar com as pessoas aqui, gente finíssima demais, não dos piores lugares do mundo para você ficar. Você está sujeito a encontrar pessoas interessantes, que pode até conseguir um emprego para você, que pode conseguir coisas boas para você. Não é o pior lugar do mundo, não. Mas por que você está aqui? Por questões sociais, por questões familiares, ou porque você realmente crê? O Christian, ele está aqui até uma certa idade, porque eu tenho um cinto de couro lá em casa. Mas vai chegar uma hora que ele não vai estar aqui mais por causa do cinto de couro. Ele vai ter que estar aqui pelas próprias convicções dele. Como aconteceu comigo, como aconteceu com todos aqui, que hoje estão na idade adulta e que foram crianças aqui nesse lugar também, à semelhança de mim. Por que você está aqui? Aquela mulher esteve ali, ela efetivamente creu, ela acreditou. E isso faz toda a diferença. Essa é uma pergunta absolutamente importantíssima. E quando ela considera Jesus ali por perto, ela simplesmente diz, não posso perder essa oportunidade. Ela vislumbrava, enxergava ali uma oportunidade única e que não poderia ser perdida. Uma oportunidade única, a qual ela não poderia perder. Hoje, todos nós temos uma oportunidade de estar aqui, de estarmos com Cristo Jesus. Hoje, depois da nossa escola dominical, do nosso culto de ceia, eu fui na Feira da Ceilândia, quem acompanhou meus stories aí, viu? Eu fui comprar 2 buchadas de bode, uma para mim e uma para o meu pai, e para o Christian, que o Christian também gosta. E meu pai me ligou e falou, Jair, já está tudo pronto, o almoço já está todo pronto, não precisa comprar mais. Mas meu pai gosta de buchada de bode. E eu aprendi a gostar com ele também. E eu falei, cara, eu vou comprar. Eu fui lá, demorei, comprei. O cara só tinha uma lá na banca que eu fui comprar, e só trouxe só uma, metade para o pai, metade para mim. E alguém me perguntou a respeito, eu falei, não, estou levando para o meu pai, porque eu quero... Eu sei que ele gosta. Para o nordestino, para o paraibano, ela tem todo... Depois eu posso explicar para vocês por que é relevante para o nordestino. O nordestino, antigamente, não tinha essa carne todo o tempo para comer. De vez em quando, matava um bode. E quando você matava o bode, você fazia a buchada de bode, você conseguia fazer 2 ou, no máximo, 3. E era uma festa para cá. Só que tinha 10 pessoas na casa. E você ainda pegava uma buchada de bode e levava para um vizinho querido, porque era um prestígio para o vizinho. E o vizinho, quando matava um bode depois de 2, 3 meses, também trazia uma buchada para o outro vizinho, que era um prestígio também. Então, dava só um pouquinho para todo mundo. E aí, quando eu trago isso para o meu pai, é um monte de significado, não é só a iguaria em si. Tá. Eu falei assim com alguém, eu não sei quanto tempo eu vou ter o meu pai está com 87 anos, eu não sei por quanto tempo eu vou estar com ele, vou fazer isso com ele. Essa mulher aqui, ela teve uma oportunidade com Jesus, talvez única.
Eu não sei quantos de nós vamos ter oportunidades de viver um momento como esse, de fazermos oração como essa. Diferentes momentos da minha vida, eu fiz diferentes orações, mas em diferentes momentos eu também consegui viver Jesus de uma forma única. De maneira que depois do culto, eu falei assim, cara, eu precisava estar nesse culto, eu precisava estar vivendo isso. Eu estava me lembrando hoje, comentando com a Daiane, de um culto que eu participei mais ou menos em 1999, 2000, lá em São Luís dos Montes Belos, com o pastor Zé Rodrigues, pastor Osnei estava lá também, David Killan estava lá. Pensa numa coisa gloriosa aquele dia, pensa numa coisa, pastor Walter conhece aí, pensa numa coisa, eu tive muitas experiências, mas aquele dia foi único, como eu tive outras experiências únicas também, e é importante a gente perceber, compreender a singularidade dos momentos que nós vivemos, a fim de nós valorizarmos de forma adequada, com a devida intensidade, essa experiência que nós tivermos. E então, ela se propõe a tocar Jesus, só que Levíticos 15 fala, opa, essa mulher que está sangrando não pode tocar ninguém não, ela tem que se afastar da cidade, ela tem que se afastar do povo, tem que ficar quietinha, ela está impura, até vencer os dias da impureza dela e tudo mais. Não importa, eu vou, não aguento mais essa vida, não sei se Jesus vai voltar de novo aqui, eu não vou perder essa oportunidade. E apenas tocar é o suficiente. Queridos, assim, eu não queria entrar nos pormenores teológicos aqui não, sobre a questão de objetos e o poder que objetos detêm ou não detêm. A nossa fé evangélica, queridos, não atribui aos objetos nenhum poder para abençoar não, tá? Às vezes as pessoas até fazem referência o altar é santo, o altar é puro, mas não é bem por aí. Nós somos o altar do Senhor, nós somos sacrifícios vivos e tudo mais, aqui é uma plataforma. A santidade que eu tenho que viver aqui, eu tenho que viver o tempo todo, é de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo o tempo. A nossa fé não envolve a santificação de objetos não, sabe, querido? Você não vai ver essa ênfase no Novo Testamento não. E tanto que algumas pessoas, inclusive eu falo, se tivesse um tecido que as pessoas soubessem que era de Jesus, um monte de gente ia querer tocar, aí já ia começar a idolatrar o objeto. E alguns líderes religiosos até fazem isso propositalmente. Eu até pensei que, acho que eu vou trazer um tecido de um pano grosso e passar aqui na igreja para os irmãos tocarem, seja curado. O povo gosta disso, sabíamos? O povo gosta, se eu fizer isso vai fazer sucesso, e se eu vender por R$50 um metro do pano, 50 não, que os panos estão caros, se eu vender os pedacinhos de R$50, um monte de gente vai comprar, vai levar para casa, ainda vai colocar lá no travesseiro do marido ainda. O povo gosta de misticismo, e perde o foco completamente do que é a Bíblia, o que é Jesus, o que é o X da questão, e vamos para os apetrechos, a serpente do deserto, já depois de algum tempo, já tem que quebrar a serpente, porque o pessoal está adorando a serpente, esquecendo do Deus vivo. Agora, beleza, apenas tocar, ela tinha a convicção que seria o suficiente. Agora a multidão não ajudava, que ela teve a ideia de ir até Jesus, mas 1000 pessoas tiveram a mesma ideia também. E a mulher fraca, vencendo a torcida do Flamengo ali, queridos, para chegar até Jesus, ela usou o restinho de força que tinha, determinação. Mas vou falar a verdade, se fosse um homem tinha desistido, mas as mulheres, queridos, são muito mais fortes do que os homens. As mulheres fazendo quimioterapia, lutam um monte de coisa, e varrendo casa, arrumando, lavando louça. Os homens ficam com febre, 5 dias de atestado, e fica quietinho, e as mulheres são muito fortes. Agora, sempre um fato curioso dela se propor a ir até Jesus, e de repente a multidão fala, nossa, você quer tocar em Jesus? Venha, nós vamos abrir espaço, e vamos fazer um caminho aqui, você vai poder ir lá com facilidade. A multidão não ajuda. E se você se propõe a ir até Jesus, e se relacionar com Cristo, ir até o Senhor, você vai ter que superar multidões as mais diversas, de pessoas críticas, de pessoas do contra, para você estar com Jesus. E essa mesma multidão, ela queria utilizar depois para se esconder, mas não conseguiu se esconder, já adianta aos irmãos.
Ela pensou, vou lá. Ela decidiu, foi, e ela agiu. Pá, tocou em Cristo Jesus. Porque dizia, versículo 28, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. E eu fico imaginando, onde é que ela viu que tinha que tocar em Jesus na roupa para ser curada? Onde é que ela viu isso? Não vi outros versículos semelhantes que lhe servissem de inspiração, não. De alguma forma, ela teve esse pensamento bem peculiar e eficaz. Eu tenho uma irmã, Deuseni, tenho porque ela está em Cristo Jesus ainda. E teve um dia a gente estava num momento de oração, num encontro nosso, e ela foi orar por uma jovem, seus 20. Ela pegou no nariz da jovem e apertou. E começou a expulsar todo o demônio do nariz daquela jovem. Eu, que sou cético, penso, cara, que loucura. Eu não deixo ninguém apertar meu nariz na hora da oração, não. Mas ela fez isso. Só que minha irmã Deuseni é uma pessoa maravilhosa, tão pura, tão maravilhosa. E depois, a jovem que recebeu a oração foi compartilhar com a pastora Daiane, que há muito tempo ela tinha problema com cocaína, ela cheirava cocaína. E ela se viu livre da cocaína. E que coisa curiosa, irmão. Não estou dizendo que eu vou apertar o nariz das pessoas que têm esse problema, mas Deus tem umas coisas peculiares. É umas coisas íntimas. Tem coisa que é tão íntima tua que tu não vai contar para ninguém. Sabe, tem experiência tua que você tem. Tem testemunho meu que eu falo, não vou nem contar, pô, não vai acreditar, ainda vai dizer que eu sou um pastor mentiroso. Aí eu guardo para mim, é eu e Deus. Algo que edifica a minha fé, que me fortalece. Na mente dela eu vou tocar, vou ser curada. E ela foi lá e tocou, e algo repercutiu no seu corpo. Não era algo apenas mental, não, repercutiu no corpo sim. E a nossa fé em Cristo, o agir do Senhor repercute em nós de diferentes maneiras. De fato, outros também haviam tocado nas roupas de Jesus, mas é que não aconteceu nada. A questão não era a roupa propriamente. Agora, sua vida, a partir de então, haveria de ser completamente terminada. Então, beleza, ela estava doente, muito tempo de sofrimento, ela ouve falar de Jesus, ela toca em Jesus, então ela é curada, ela está curada, ela pode viver a vida normalmente, e a história dela termina nesse ponto. Terminaria nesse ponto a sua história essa noite, se você endividado procurasse a Cristo, uma oração poderosa, e de repente portas se abrem, você paga todas as dívidas, você com dificuldades familiares, teu esposo se torna uma pessoa linda, maravilhosa, que não te dá mais trabalho, e teus filhos agora estão bem, então agora a missão cumprida, não há mais o que fazer. Não. A história daquela mulher não terminava ali, na verdade começava ali. Para Jesus, a história dela estava apenas começando. Versículo 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Está lá Jesus, irmãos, de verdade, Jesus não foi pego desprevenido, aquela mulher não pegou Jesus no contrapé, Jesus sabia que aquilo ia acontecer, Jesus tinha expectativas e planos bons para ela, como tem para você também que está aqui hoje. Jesus não opera por meio de acidentes. Você que está aqui não é um acidente na vida do Senhor. Não é um acidente você estar aqui. Você nem imaginava que estaria aqui, mas está aqui, mas não é um acidente. Jesus não foi pego desprevenido. E Jesus também não a queria simplesmente curar. Nós temos um Deus que opera milagres, e isso é importantíssimo nesse texto. Nossa fé batista não é cessacionista, nós cremos nos dons, nós cremos em milagres, precisamos transmitir isso, crer nisso, orar por isso, mas o relacionamento com Cristo é mais do que milagres. Ué, alguém me tocou.
muita gente ali ao redor, era legal os jovens, talvez uns 15, 20, fazendo essa dinâmica aqui, esse teatro. Então Jesus começa a olhar na direção da mulher, a mulher se esquiva, passa por um, passa por outro, Jesus vai perseguindo, afastando a multidão, chegando até no rumo onde ela está, e Jesus te busca em meio à multidão. E isso acontece até os dias de hoje. E você está vivendo uma vida completamente... cara, eu acho que o Senhor não liga a mínima para mim. Aí de repente Ele pega uma flecha e acerta o teu coração e consegue falar no pé do seu ouvido o tanto que você é importante para Ele. Para você parar de besteira, parar de falar essas coisas, que Ele está contigo e vai estar contigo até o último dia da tua vida, sim. E Ele te vê, e Ele te encontra em meio à multidão. Por quê? Porque Ele quer uma amizade contigo. Quem foi que fez isso? Quem foi que me tocou? A um convite, a uma apresentação voluntária. Foi eu, Senhor. Eu que vim aqui, porque eu estava precisando, porque eu precisava tanto da tua ajuda. Versículo 31, tem os discípulos aqui, os personagens coadjuvantes, para trazer confusão aqui para a situação. Olha lá. Os discípulos responderam: o senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou? Mais uma vez, os da multidão, mesmo os discípulos, não compreendem o que estava acontecendo. Não compreendiam a mulher, não compreendia Jesus. E esse é um desafio das nossas vidas, tá, queridos? Lidar com a incompreensão dos outros. Eu posso falar de mim. Muitas vezes eu não sou compreendido. Às vezes as pessoas não falam, muitas pessoas não compreendem você e não falam para você que não estão te compreendendo. Ou fazem um julgamento de você com base numa acepção que tem de você e muitas vezes um julgamento equivocado. Um juízo de valores equivocados de você, porque não estão compreendendo você, não compreende o seu ponto de vista, não compreende aquilo que você está vivendo. E a lógica dos discípulos ali é uma lógica puramente humana. Um monte de gente espremendo Jesus o tempo todo, no meio da geral do Maracanã, como é que não vai ser tocado uns pelos outros ali? Mas lá na frente os discípulos compreenderam. Pô, Pedro, tu lembra aquele dia, cara, que a mulher tocou em Jesus e ela foi curada? E tu, Tomé, que foi falar para Jesus que estava todo mundo tocando nele, seu sem noção. Você pensa que engana Jesus? Jesus, ele sabe de tudo. Posteriormente, criou-se mais uma história entre eles, pois Jesus curou ela, e Jesus nem tocou, foi ela que tocou em Jesus. E eles se surpreendem ainda mais com Jesus, com essa faceta de Jesus. Irmãos, Jesus é incrível. E os anos se passam. E eu não consigo me apaixonar menos por Jesus, mas apenas me apaixonar mais. E quando eu, eventualmente, por uma tolice de momento, pensar numa monotonia de relacionamento com Cristo, isso é impossível, e o Senhor nos surpreende com essa infinitude dEle, nos proporcionando novas vivências. Havia algo de Jesus que eles ainda não sabiam, mas que agora estavam conhecendo mais uma vez. No 32, ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Gente de Jesus, declarou-lhe toda a verdade. Com medo e trêmula. Por que ela estava com medo de Jesus? Jesus, como um líder religioso, e ela, como uma mulher impura, não poderia tocar, não podia nem estar no meio das outras pessoas. Talvez ela esperasse uma punição, talvez um apedrejamento por causa daquilo. Nesse ponto, ela não estava tendo uma correta compreensão sobre Jesus. E mesmo nós aqui, que temos muitas acepções corretas quanto a Jesus, talvez estejamos equivocados em outros pontos. E precisamos estar sujeitos a esse sentar no colo de Jesus, próximo a Jesus, e permitir que Ele então nos esclareça, nos fale, nos oriente. Ela estava com medo, trêmula,
Eu até faço uma pergunta simples. Hoje, como é que está o seu sentimento em relação a Jesus? Diante das palavras de Jesus, não se podendo ocultar, ela foi eu, Senhor, foi eu que te toquei. Ô Senhor, mas eu te toquei, e ela se derrama, ela se prostra, ela chora, ela começa a falar toda a vida dela de sofrimento, ela se derrama diante de Jesus. E existem muitos tipos de orações. Deixa eu falar de 2 tipos de orações aqui só. Tem uma oração polida, muito formal, muito educada, inclusive, onde você expõe para Jesus as suas demandas, as suas queixas, onde você utiliza as palavras de sempre. A gente já sabe quais serão as primeiras 10 frases e quais são as últimas 3, 4 frases. A gente pode usar essa oração. Mas tem outra ocasião que não, que a gente se derrama diante dele. É aquela oração até constrangedora, que a gente não quer que ninguém veja a gente orando desse jeito. A gente tranca a porta, onde a gente se derrama, onde a gente chora, e você intercala períodos de lágrimas, períodos de assoar o nariz na camisa, períodos de berros diante do Senhor, e você se derrama. Não é toda vez que você vai se derramar desse jeito, como eu poderia orar aqui antes de começar o culto e tudo mais, mas essas 2 orações são necessárias e a gente precisa aprender. Eu desejo que os jovens aqui da nossa igreja aprendam esse caminho de fechar a porta e se derramar diante do Senhor, colocando tudo aquilo, a sua alegria, a sua tristeza, as suas experiências passadas, colocando diante do Senhor, e como isso é importante. Ela conta tudo para Jesus, toda a sua história. Eu fico imaginando Jesus paciente, ouvindo toda a história de uma mulher, queridos. Jesus estava indo curar a filha de Jairo. Jesus tinha tanta coisa para fazer, mas Jesus não estava ocupado demais para ouvi-la. Se você tiver tempo para falar com o Senhor vai ter tempo para te ouvir. E se você tiver tempo para ouvir o Senhor, Ele vai ter tempo para falar contigo. Mas às vezes a gente não tem tempo especificamente para Jesus. Tão poucas atividades da igreja, tão rápido ler um capítulo da Bíblia, tão rápido fazer uma oração. Você nem precisa necessariamente estar na igreja para fazer uma oração, e não fazemos. Não fazemos porque não temos tempo, ou é porque simplesmente não queremos, porque não consideramos isso importante. A fé é importante para quem considera isso importante. E então ela ganha um relevo, então ela ganha um volume, e nós precisamos parar de enganar nós mesmos, mentir para nós mesmos em relação à fé que temos ou à fé que não temos. Quanto ao morno, inclusive, o Senhor disse de forma muito dura: antes você fosse frio, mas você é morno, então você não é nenhum e nem outro. E assim, queridos, esse é o convite para quê? Para pular do barco? Não, é o convite para nós nos derramarmos diante do Senhor, para nós nos decidirmos pelo Senhor, pela presença dEle. Jesus não era grandioso demais para não se importar. Versículo 34. Então Jesus diz: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz, fique livre desse mal. Jesus destaca a fé daquela mulher. Algo definitivo lhe havia acontecido. Muitos médicos haviam passado pela vida daquela mulher, mas Jesus agora passava de uma forma completamente diferente. Em Jesus havia amor, sensibilidade, perdão, cura, salvação. Quero convidar a igreja a se colocar em pé nessa hora, com muita reverência. Eu quero fazer uma oração especial ainda essa noite. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Muito interessante a fé daquela mulher, a convicção que ela tinha quanto à pessoa de Jesus Cristo. E Jesus agiu de forma tão maravilhosa na vida dela. Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz assim:
Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não se preocupem, mas levemos os nossos pedidos a Deus. Como? Com oração e súplica e ações de graça. Como é que eu quero terminar esse culto essa noite? Eu quero terminar com oração assim. Eu queria vir aqui para frente e fazer uma oração com aqueles irmãos que foram tocados nessa ministração. Pastor, acho que eu queria receber essa oração. Eu não vou dizer que eu estou igual a essa mulher, 12 anos, não, mas eu queria receber uma oração. Eu queria me colocar diante de Deus. Não que o altar é não, mas eu queria vir para frente e eu queria fazer essa oração. E uma coisa que eu quero pedir aos irmãos também. Às vezes você vem aqui para frente e você ora, mas você que não for para frente, mas que for ficar na cadeira, feche os olhinhos, coloca a mão no coração. Esse é um momento muito importante. Esse não é um momento para, sei lá, tomar água e ir no banheiro, não. Esse é o momento de nós nos conectarmos com Deus, com os nossos irmãos, que tem irmãos aqui em sofrimento e luta, e que gostariam muito de um milagre do Senhor essa noite. Amém? Então, você queria receber essa oração, vem para frente aqui, nós vamos cantar, vamos fazer essa oração. Você que não for receber a oração, feche os olhos e ora pelos que estiverem aqui na frente, em nome de Jesus. Pastor Walter, pastora Cátia. Está cansado, está machucado, está triste, você vai vir aqui, nós vamos orar. Você não vai vir aqui à frente, você vai fechar os olhos, pode orar. E você vai ficar orando por si, pelos irmãos, por esses que estão aqui à frente, em nome de Jesus. Aleluia, louvado Senhor. Oh, aleluia.